Por que não? Essa é a pergunta que devemos nos fazer quando pensamos na situação da Conferência Leste. Os Celtics caíram, os Pacers caíram. Finalistas das últimas duas NBA Finals, que tinham o nosso respeito, que possuem uma grande chance de replicarem esse sucesso, mas de repente, o Tyrese Haliburton se machuca, o Jason Tatum se machuca, os dois com o mesmo tipo de lesão, um tendão de Aquiles, e de repente eles já não possuem mais a mesma chance de replicarem esse sucesso, como eu disse. Então, de repente você vê toda uma gama de oportunidades para todos os times da Conferência Leste de irem para a NBA Finals. Todos eles olham e falam, opa, os dois melhores times caíram, então é a nossa chance de chegar lá, de talvez ter a chance de ganhar um título da NBA Finals. E é isso que iremos fazer isso hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Samuel Rafael, e hoje eu vou falar sobre algumas possibilidades, situações que eu acho que possam acontecer na próxima temporada, que possuem a chance de acontecer, porque existe uma diferença. Eu não tô falando que eu acho que vai acontecer, mas que existe a possibilidade. Entende? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiramente, o Orlando Magic, segundo colocado da Conferência Leste e chegando na NBA Finals. Acompanhe meu raciocínio. Em 2022, você acha o seu franchise player, Paolo Banchero. Ele tem uma excelente campanha de rookie. No segundo ano, leva o time para os playoffs. No terceiro ano, também leva o time para os playoffs, mesmo se lesionando e perdendo boa parte da temporada. Mas o ponto é, você acha o seu melhor jogador, constrói ao redor dele, mas sem muito esforço, porque rapidamente o time se torna competitivo. E aí, de repente, você vê uma dupla de alas excelente com Franz Wagner e Paolo Banchero. Os dois se complementam de maneira espetacular. Eu não enxergava essa qualidade coletiva dos dois, mas ao longo dos jogos você vai percebendo que um complementa o outro. Um é mais infiltrador, é mais forte na meia distância, o outro é mais versátil, pode pontuar dos 3 níveis da quadra. Eu tô citando aqui respectivamente o Paolo e o Franz Wagner. O Franz Wagner, aliás, ele precisa reestabelecer todo o seu jogo de perímetro, porque ele não é um excelente, na verdade nem um bom chutador da bola tripla, então ele precisa se tornar essa ameaça do perímetro. Então, automaticamente, se ele se torna essa ameaça, e mesmo não se tornando, mas pelo menos sendo respeitável do perímetro, os dois continuarão sendo excelentes, terão temporadas de evolução, principalmente o Paolo Banchero, entrando para uma temporada de MVP ano que vem, correto? Eu preciso enfatizar, eu vou querer enfatizar bastante isso ao longo da temporada. Ele vai vir para a temporada de MVP. No mínimo 28 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Esses serão os tipos de números que ele estará colocando ao longo da temporada. Então, o time sendo ancorado por esses dois jogadores, e aí você traz o Desmond Bane, que vai usufruir espaçamento para esses seus dois melhores jogadores, e ao mesmo tempo, usufruir da gravidade deles dois. Porque se a defesa está atenta ao Franz Wagner ou Paolo Banchero de um lado, você tem Desmond Bane solto por aí, usufruindo desse espaçamento. Correto? Então, ele vai poder contribuir de duas maneiras diferentes, e ele vai ter qualidades de arremesso muito maiores do que tinha no Memphis Grizzlies. Ele já teve uma excelente temporada em 2022, 2023, quando no auge do Memphis Grizzlies, correto? Se a gente pode chamar isso. Mas o ponto é, quando ele tem um bom elenco ao redor dele, o Desmond Bane pode fazer estrago. E ao redor de um jogador como o Jalen Suggs, que também é um excelente jogador defensivo, uma âncora defensiva, que pode ser o iniciador de jogadas no lado ofensivo, o Desmond Bane trabalha como um excelente ball handler secundário, e ao mesmo tempo também um excelente point of attack secundário também. Ele pode trabalhar em trocas, pode trabalhar em off-ball, então é um time que é a segunda melhor defesa da liga há 2 anos. Temos que enfatizar isso, há 2 anos. O Orlando Magic é uma defesa sensacional. Então, quando você já se molda como um excelente time defensivo, já é meio caminho andado. Olha o Oklahoma City Thunder. Se você é um excelente time defensivo, já é meio caminho andado. Agora, você se torna um excelente time ofensivo, o que impede esse time de chegar no NBA Finals? Correto? Mas, pelo menos, segundo colocado da Conferência Leste, eu acho muito possível. O New York Knicks e o Cleveland Cavaliers na NBA Finals. Pelo menos um dos dois, na minha opinião, vai chegar na NBA Finals. Um deles dois. Pode colocar suas fichas, é o que eu acho que a maioria pensa. Um desses dois estará no grande palco em junho. Porque eu acho que é uma escolha segura aqui. Quando você não tem mais Boston Celtics, mais Indiana Pacers na jogada, os Knicks ficaram a 2 jogos, né? Eles pararam no jogo 6
para o Indiana Pacers, mas eles estiveram bem próximo realmente. Foi conferir se eles tinham parado no jogo 6 mesmo, exatamente. Os Knicks perderam em 6 contra os Pacers, e o Cleveland Cavaliers já não vem tendo sorte nos últimos 2 anos, por conta das lesões que o Evan Mobley sofre de repente, o Darius Garland também perdendo 2 jogos. Então, se você conseguir uma campanha saudável desses dois times, do Cleveland Cavaliers principalmente, você com certeza vai ver um desses dois times chegando na NBA Finals. Porque você tem, de um lado, o Cleveland, um excelente time ofensivamente e defensivamente, correto? Você tem o Evan Mobley vindo para uma temporada de evolução, com certeza, porque já na temporada passada ele foi excelente, Defensive Player of the Year, com 23 anos de idade, isso é absurdo, absurdo. Agora, você melhora ainda mais esse jogador do lado ofensivo, você continua sendo um excelente time de perímetro, chutando muito bem da bola tripla, o Darius Garland continuando muito bem na armação, o Donovan Mitchell sendo essa âncora ofensiva. Ele precisa aumentar o seu volume de pontuação, com certeza. Eu acho que ele precisa carregar mais essa responsabilidade ofensiva, correto? Mas do outro lado você tem o New York Knicks adicionando o Jordan Clarkson, adicionando o Yabusele, dois jogadores que podem agregar muito bem para a profundidade. É o segundo ano do Karl Anthony Towns, então continuidade para esses dois elencos é muito importante. Então eles vão se enfrentar na final de conferência, absolutamente, com certeza, e um deles estará na NBA Finals. Esse é o ponto. Agora, Philadelphia 76ers nas finais. Me diga se eu estou maluco, porque quando eu olho para um elenco que tem Tyrese Maxey, Joel Embiid e Paul George, irmão, é um trio sensacional. A gente tá cansado de falar sobre isso. A gente já não possui mais uma confiança no Paul George, por conta que ele diminuiu seu ritmo ofensivo, diminuiu sua qualidade que ele tinha antes. Ele já não se mantém tão saudável assim. Os três jogadores em si tiveram uma temporada extremamente... não tiveram a presença necessária para ajudar o Philadelphia 76ers a pelo menos chegar nos playoffs temporada passada. Todos os três jogadores estavam lesionados por grande parte da temporada. Então a gente não pôde ter noção do que é esse trio dentro de quadra. Correto? Então, com essa oportunidade que a gente vai ter essa temporada, o jogo de dupla entre Max e Embiid funcionando, o Paul George sendo essa terceira opção ofensiva do outro lado da quadra, ainda assim é muito perigosa. Ele consegue ser ainda assim muito perigoso do lado ofensivo. Você tem os seus novatos chegando, o VJ Edgecamp, o Jared McCain com uma temporada completa, saudável também. Você tem o Justin Edwards, um ala que contribui muito no post, contribui muito com essa versatilidade ofensiva que eles precisam. Então, você tem todos esses três jovens que podem contribuir de forma imediata. Eles possuem uma profundidade um pouco limitada. Eu gostaria de enfatizar isso. Não possuem tantas âncoras vindo do banco. Eles ainda possuem o Kelly Oubre Jr., um jogador muito importante, correto? Mas o ponto é que eles precisam ter os três jogadores dentro de quadra. E parece loucura dizer eles chegarem nas finais, mas eu enxergo muito a possibilidade, porque Embiid saudável é um jogador nível MVP, é um jogador que consegue carregar o seu time para o sucesso, pelo menos pré-sucesso, não chegar numa final de conferência, mas você entendeu, ganhar jogos em grande volume. Ele é capaz disso. Você tem o Tyrese Maxey, um dos armadores mais talentosos abaixo dos 23 anos de idade. Ele é isso. E o Paul George, novamente, um cara que consegue contribuir ainda ofensivamente e ser perigoso. Então, ver esses três em quadra, eu acho que faz toda a diferença e eles possuem uma chance, sim. O Miami Heat na final de conferência. Também é um time que eu quero destacar muito ao longo da temporada, porque eu acredito no potencial deles, acredito na mente por trás desse time. Eu já vi o Erik Spoelstra levar dois times para a NBA Finals em 2020, em 2022, quase levar uma terceira vez, porque eles pararam na final de conferência em 2022 para o Boston Celtics. Então o Erik Spoelstra tem sucesso em levar elencos medianos ao sucesso. Correto? Então, agora, ele possui novamente um elenco de qualidade. Andrew Wiggins, ele tem o novato, o Ives Messi. O Ives Messi é do Pelicans? Tô falando, o Kelaware, o Bam Adebayo, o Tyler Hero. Agora, com a adição do Norman Powell, um excelente jogador ofensivo que estava tendo conversas para ser até All-Star. Correto? Então, você mistura diversos jogadores medianos que contribuem um pouco com cada coisa, ofensivamente e defensivamente, juntam eles com uma mente por trás disso e tornam eles
bons, porque eu acredito no potencial desse time, eu acredito no encaixe que cada um deles pode ter. Agora, eu gostaria de enfatizar o papel que o Tyler Hero precisa ter nesse time. Ele precisa se tornar um líder que ele nunca foi ao longo de sua carreira. Ele não um líder no sentido de jogo dentro de quadra, porque ele não tem basquete pra isso, mas líder vocal, líder de postura, de exemplo, correto? Liderando o time realmente com essa atitude que ele precisa ter, incentivando os jogadores, contribuindo com pequenas coisinhas, esforços a mais, correto? Então, isso vai ajudar muito ao time ganhar confiança ao longo da temporada. Agora, taticamente, o Bam Adebayo precisa ser um jogador um pouco mais completo, mais incisivo ofensivamente. Talvez chutando para 3, não é uma qualidade que ele detém, mas que pode melhorar ao longo da temporada, mas principalmente jogando mais do post, sendo mais agressivo, infiltrando para a cesta. Mas enfim, é um time que eu acho que se complementa muito bem, possui peças defensivas, ofensivas e que pode sim fazer barulho ao longo dos playoffs e chegar pelo menos numa final de conferência. Agora, o Detroit Pistons com o terceiro melhor recorde da Conferência Leste e finais de conferência. Vamos lá, é um time que eu gosto bastante. Por quê? Cade Cunningham, Jalen Duren e Ausar Thompson. 3 jogadores que eu acredito que possam ter uma temporada de evolução muito interessante. E aí, esses 3 se complementando um com o outro, podem tornar o ataque dos Pistons melhor ainda. E podem tornar a defesa melhor ainda também. Então, é um time que possui potencial de crescimento dos dois lados da quadra muito interessante. Todo time jovem possui potencial de crescimento, correto? Mas no caso dos Pistons, é interessante destacar por conta do sucesso que eles tiveram temporada passada. O jogo de 2 homens entre Cade Cunningham e Jalen Duren pode evoluir muito mais. O Ausar Thompson pode tornar o seu jogo um pouquinho mais redondo, talvez melhorando o seu ball handling, infiltrando para a cesta. Mas você tem jogadores como Duncan Robinson e Tobias Harris, correto? Eles terão essa responsabilidade de espaçar a quadra. Talvez você não tenha o Malik Beasley para sua próxima temporada, mas mesmo assim você ainda possui shooters competentes ao seu redor que podem agregar para o espaçamento. Então não é uma preocupação assim, tanto assim. Mas você tem a volta do Jaden Ivey, um jogador importantíssimo para o sistema dos Pistons, que a gente não lembra disso. A gente não lembra da importância de Jaden Ivey porque ele se lesionou no começo da temporada. Cara, ele é um jogador extremamente talentoso. Chamavam ele de um Ja Morant 2.0 por conta da força que ele possui, infiltrando para a cesta. Um jogador extremamente similar com o Ja. Mas o ponto é que ele é capaz de liderar um ataque, ser o playmaker primário, quando o Cade está descansando no banco. Ou até quando o Cade está dentro de quadra. Ele consegue carregar essa responsabilidade ofensiva, porque ele é muito inteligente, armando, pontuando. Então eu gosto bastante do Jaden, principalmente porque ele é um chutador para 3 também. Ele consegue pontuar dos 3 níveis da quadra, um jogador de atitude, muito inteligente. Então ter o Jaden Ivey nesse sistema que já se consolidou vai ser interessantíssimo de se acompanhar. O Atlanta Hawks nas finais de conferência. O assunto do momento, o time do momento, que de repente se transformou e agora possui um elenco extremamente competente. Eu só coloco um limite para eles, porque ainda precisamos ver como esse elenco irá se portar dentro de quadra pela primeira vez, correto? Mas as peças defensivas deles são muito boas, com o Kristaps Porzingis, o Dyson Daniels, o Jalen Johnson, o Nico Alexander-Walker, o Onyeka Okongwu. Todos esses jogadores são muito bons defensivamente e ofensivamente também, correto? Então, essa versatilidade dos dois lados da quadra será muito interessante. Você ainda tem Trae Young liderando tudo isso, um jogador extremamente inteligente, que provavelmente, eu acho que na minha opinião, vai ter 12 assistências de média, com todo esse talento ao redor dele, correto? E que vai continuar sendo muito perigoso na sua criação própria de arremesso. Mas uma evolução do Jalen Johnson aqui, e eu gostaria de enfatizar isso, uma evolução do Jalen Johnson no seu próprio jogo é muito importante. Porque ele mostrou flashes ao longo das duas últimas temporadas, que ele consegue ser esse criador secundário. Consegue ser a segunda opção ofensiva, ele já é. Agora, ser um criador, um playmaker, tem diferença. Porque eu gosto da capacidade dele de controlar a bola, de criar o próprio arremesso, principalmente no in-between, em ações de screen. Ele parece grande para isso, mas ele é muito talentoso em leituras no in-between game. Então, se ele aprimorar isso, se ele melhorar ainda mais a sua meia distância, se tornar um pull-up shooter para 3 também, e
fechando tudo isso, a cereja do bolo, com toda a infiltração, com toda a agressividade que ele possui infiltrando para a cesta, se ele se consolidar como um jogador extremamente um All-Star, se o Jalen Johnson for All-Star, já podemos ver sinais, possibilidades do Atlanta Hawks realmente tendo uma boa corrida nos playoffs e chegando na final de conferência. Para finalizar a mais arriscada aqui, o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics de fora do play-in. Olha só, foi um pensamento que eu tive que eu achei muito arriscado. Eu falei, cara, não é possível que esses dois times vão ficar de fora do play-in, ficar abaixo da 10ª colocação na Conferência Leste. Mas quando você para pra pensar, o time do Milwaukee Bucks é constituído de jogadores como Gary Trent, Gary Harris, AJ Green, Taurean Prince, Cole Anthony. Cara, é esse o suporte que você quer ao redor de um jogador como Giannis? Um jogador geracional? O Bobby Portis e o Miles Turner vão contribuir, correto? São jogadores muito bons, mas são jogadores de frontcourt que podem jogar ao lado do Giannis. Agora, um armador que pode fazer com que o time contribua como um todo, que possa ser o cabeça de chave. Tem? Quem é? Quem vai ser? Kevin Porter? Não. Com certeza não. Então, pontuando, o Milwaukee Bucks já não tem o talento necessário para ajudar o Giannis, correto? Miles Turner não é o suficiente. Então, essa ausência de armação, de um jogador de armação, vai fazer com que o Giannis seja o iniciador das jogadas, o principal playmaker em muitas das posses ao longo da temporada. E isso vai desgastar o Giannis. Eu confio que ele vá se dar muito bem nesse papel, mas desgasta, principalmente pensando na pós-temporada, correto? E eu não confio no Doc Rivers nem um pouco para achar uma solução para esse problema. Mas enfim, é uma situação similar com o Boston Celtics. O Jaylen Brown não possui o talento, a capacidade de ter responsabilidades ofensivas constantes da mesma maneira que o Jason Tatum tem. O Jason Tatum é capaz disso. Quanto mais eu assisti o Tatum, mais eu enxergava toda essa capacidade dele, esse talento dele de ser o principal playmaker do time. Seja off-ball, seja on-ball. O Jaylen Brown não é isso. Ele vai ter uma boa temporada, mas não da mesma maneira que o Jason Tatum. Então, o Peyton Pritchard como armador titular, eu não acho que ele tenha... não sei, na verdade eu não sei. Eu acho que ele tenha, mas eu não sei se ele vai conseguir performar com a mesma eficiência e capacidade que ele tem vindo do banco. Entende? É um jogador duvidoso. Agora você tem Neemias Queta e Sam Hauser como sua profundidade de frontcourt. Fica difícil, irmão. Também é um elenco extremamente limitado que possui, assim como o Miami Heat, possui um bom treinador do lado de quadra, o Joey Mazzulla, mas eu ainda não sei se ele vai conseguir tirar todo esse potencial do time. Mas não é nem... O que eu gostaria de pontuar não é nem algo relacionado a esses dois times. Eles talvez sejam medianos, mas talvez não seja o suficiente para ser melhor do que o Toronto Raptors, do que o Charlotte Hornets, do que o Indiana Pacers. Eu tô citando times extremamente duvidosos aqui também, mas a questão é que são times que pelo menos possuem jovens jogadores com fome de evoluir, correto? Os Pacers, os Raptors, os Hornets, eles possuem estrutura juvenal. Não sei se eu posso usar a palavra juvenal, mas eles possuem vários jovens que podem, de repente, ter uma temporada de evolução e fazer com que tenham uma campanha melhor do que o Boston e os Bucks. Então é um cenário extremamente perigoso. Então, ver esses dois times de fora do play-in me deixaria bastante assustado, mas muito interessado com o que poderia acontecer na próxima temporada. Enfim, desde 2021, 2022, eu não tinha tanta afeição pela Conferência Leste assim, muito por conta da dominância do Boston Celtics e por conta do absurdo que é até hoje a Conferência Oeste. Mas, de repente, a Leste se tornou muito interessante, então temos que valorizar essa conferência, sim senhor. Então estarei trazendo muitos conteúdos da Conferência Leste e da NBA como um total, correto? Estamos perto de praticamente 5 semanas da NBA, então muito conteúdo bom pra vir aí. Me siga nas redes sociais, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele cara, com aquela garota que gosta de NBA assim como você. Então, nos vemos até o próximo vídeo e tchau!